Bom, então boa noite. Mas, Não somos muitos, mas somos bons. É a sessão nona do curso sobre o Slavoj Žižek, o pensamento dele, e eu vou direto ao assunto. Já referi aqui ao outro amigo que aqui está, antes de entrar. Ai, esquece-me o seu nome, peço desculpa. Joana, A Joana, desculpe, tive uma branca. Antes de entrar a Joana, estava a dizer que amanhã vou ter uma sessão com uma pessoa que percebe bastante disto para me ajudar a corrigir o vídeo resultante da sessão de setembro, de fim de setembro, porque tem lá umas coisas no início, umas coisas no fim que não dizem respeito ao tema, ou seja, são no fundo produto da minha atrapalhação, que agora hoje já foi um bocadinho mais pequena, vamos melhorando. E para, portanto, fazer uma edição melhor do vídeo que já está publicado e que eu enviei. Mas eu pus algo aqui no início, gosto de pôr uma frase qualquer, e pus esta. Zizek, como os seus companheiros da chamada Escola de Ljubljana, Mladen Dolar, Alenka Supančić e o próprio Zizek, Slavoj Zizek, é essencialmente um hegeliano, muito influenciado por Marx, certamente, mas sobretudo por Jacques Lacan. Não é, nenhum deles é psicanalista, que ele é muitas vezes apresentado, mesmo em livros, como psicanalista. Ele não é um psicanalista, ele é uma pessoa que foi psicanalizado e que sabe muito de psicanálise porque estudou profundamente em Paris. Mas interessa-se pela psicanálise de um ponto de vista teórico, das consequências filosóficas, digamos, da psicanálise. Por isso, eles fundaram em Ljubljana uma escola, um grupo, uma associação que se chama de psicanálise teórica. Portanto, não há nenhuma psicanálise teórica, isso é uma invenção deles, porque a psicanálise é um pouco uma arqueologia, não é? Envolve trabalho de campo, neste caso envolve terapia, num certo sentido, envolve pelo menos, digamos, a transferência, ou seja, a relação entre um psicanalista e um psicanalizando, ou uma psicanalizanda, uma analisanda, e esse é o trabalho de campo, digamos assim, é o trabalho concreto, é o trabalho prático de um psicanalista. E depois a teoria poderá vir ou poderá não vir, no caso de Lacan, ainda bem que veio, que ele deu estes seminários e que nos deixou um pensamento muitíssimo rico. Portanto, Zizek é uma pessoa que tem um pensamento que se inspira no ensino de Lacan, mas não só, mas não é psicanalista, como não é Mladen Dolar, nem Alenka Supančić. Eu queria dizer que me baseei bastante num vídeo que está no YouTube e que é um vídeo, não sei onde é que é por isto, sem tapar as figuras, quis mostrar os três aqui, Zizek, Dolar e Supančić. A Joana desapareceu, mas deve estar aí também, não é? sim, sim. Ora bem, realmente vamos passar à frente porque este slide não tem mais interesse do que. Peço desculpa. Ora bem, são três autores muito diferentes. Estou a tentar mudar esta posição do. Três autores muito diferentes na personalidade de cada um, mas unidos na amizade e nas ideias, entre diversas outras pessoas, por certo, porque há lá outras pessoas mesmo em Ljubljana e depois agora já espalhadas um bocado por vários países do mundo. E cada uma à sua maneira, unidos na noção de que é muito útil ler Lacan com Hegel e ler Hegel com Lacan. Portanto, ter um conhecimento privilegiado de um desses autores, pelo menos, para depois abordar o outro, ou ter dos dois ao mesmo tempo, o que é ideal. Ora, comecemos por um conceito que é importante, que eu não sei se já o referi aqui, certamente que sim, mas que exige maior desenvolvimento, que é o conceito de Aufhebung, que é aquilo que em inglês. desculpa Diga, estar a diga. interromper. É que, não sei, a apresentação, o PowerPoint continua na primeira imagem. Ele não está. Aí não passou para a outra imagem. Não, nem sequer vimos os três. Não Só veem falou estes. em três, mas não o estamos a ver. Oh, diabo. Isso é que é aborrecido.
Nós não estamos a ver isso. É aqui, tu estás a abrir é este. Ah, Não, isto são as pessoas. mas é Ah, esta que aparece. Aumenta o ecrã. Aqui. Maximiza. Aqui. que é minimizar. Ao lado. Do quadrado do lado. Não é isso. As coisas tão estranhas. A não ser que eu faça isto sem ser um, com o meu eh, com o meu PowerPoint completamente aberto. Talvez assim já se consiga ver. Acho que é melhor. Põe Conseguem aqui no ver? máximo, Agora eu não vou vi. já. Já. Assim, sim, Sim, Consegue- agora sim. conseguimos ver a Sim, sim, sim. Ah, pronto. troika, sim. Então mais vale assim. Pronto, perfeição não existe e eu sou mais que imperfeito nisto, confesso. Ora bem, aqui está a Troika e eu estava a ler já. Conseguem ver este slide, não é? Com bastante texto. São autores muito diferentes na personalidade de cada um, mas unidos na amizade e nas ideias, entre diversas outras pessoas, por certo, e cada uma à sua maneira. Ao ler Lacan com Hegel e Hegel com Lacan. Comecemos por um conceito hegeliano de Aufhebung, que em inglês se traduz habitualmente por sublation e que é de difícil tradução, porque, como ocorre na língua alemã com frequência, tem múltiplos sentidos, mas pelo menos dois contraditórios. Pode-se traduzir por superação, mas os brasileiros, por exemplo, sugerem suprassunção e talvez seja melhor, mas, como referi, é um conceito contraditório porque significa ao mesmo tempo superar, suprassumir, ultrapassar e conservar, que é muito típico da língua alemã. De maneira que é um conceito que implica, por isso, superação ou suprassunção, que não serão as palavras adequadas, porque estas palavras parece que estão a sugerir apenas um dos movimentos implícitos na noção de Aufhebung. De qualquer modo, é uma noção tipicamente dialética, que, aliás, aparece na língua alemã, não é? Dá a sensação que a língua alemã favoreceu bastante, e eu acho que o Hegel tinha noção disso, favoreceu bastante a dialética, isto é, a existência na mesma palavra ou no mesmo conceito de dois elementos contraditórios, não é? E é interessante, por exemplo, quando nós fazemos, vou dar este exemplo que não sei se já aqui referi, quando nós utilizamos a ideia de que vamos numa estrada e ultrapassamos um carro que vai à nossa frente, nós ultrapassamos o carro, mas nem por causa de o termos ultrapassado e de agora passarmos para a frente dele, ele deixou de existir, não é? Portanto, o superar ou o suprassumir qualquer coisa não significa que se elimine essa qualquer coisa. E é esse duplo sentido de suprassunção, de ultrapassagem, de passagem a um estádio diferente, mas ao mesmo tempo de conservar aquilo que era o estádio anterior, que está implícito na palavra Aufhebung. E eu há pouco referi que há um vídeo publicado no YouTube, num canal que foi criado por este autor que se dedica a estudos de filosofia, Cadel Last, que se chama The Portal, e que é interessante porque tem vários vídeos, uns com mais interesse, outros eventualmente com menos, como acontece sempre nesta vida, mas tem este cujo link está aqui e que se chama A Pré-História da Escola de Ljubljana. Eu pus aí à direita a primeira imagem que aparece como miniatura desse vídeo. Ora, agora já estou a citar uma tradução que fiz. Reparem, eu tive que ir ao vídeo, tive que ir à transcrição em inglês do vídeo, que tem imensos erros, como todas as transcrições automáticas, tive que a corrigir em inglês e tive que depois fazer a tradução para português. Naturalmente que não foi um trabalho fácil, não é? Levou-me aqui uma quantidade de dias. Mas eu, apesar de essas imperfeições que podem subsistir nesta tradução, nesta apresentação, eu vou utilizá-lo para o comentar, não é? Primeiro, a noção de suprassunção, sublation, não é? É a forma como Lacan e muitos outros veem a noção habitual
de suprassunção, que é uma espécie de domesticação da negatividade. O que é a negatividade? A negatividade é um elemento que está subjacente e que é fundamental, que é estruturante de toda a filosofia hegeliana. A negatividade tem sido apresentada num vocabulário muito inadequado. Muitas vezes apresenta-se a ideia de que o Hegel falava de uma tese, que era uma primeira ideia, depois outra ideia que vinha contrapor-se a ela, a antítese, e depois uma terceira que as suplantava, que seria o tal Aufhebung, a tal ultrapassagem, a síntese. Ora, Hegel nunca utilizou esse vocabulário. Hegel gosta muito das tríades, há bastantes tríades na filosofia hegeliana, mas nunca utilizou, talvez tenha utilizado em toda a sua obra uma vez, mas se foi o máximo, nunca utilizou, pode-se dizer, essa trilogia ou essa tese, antítese e síntese que dá uma noção completamente simplista, como vamos ver a seguir. Isso foi como trazer Hegel, diz Mlalend Dolar, para um livro didático, um discurso universitário, o que foi simplificar tudo ao fazer isso, usando a terminologia de tese, antítese e síntese. Hegel nunca fala dessa maneira, nunca fala sobre isso dessa forma. É que a questão da suprassunção implica, como toda a obra do Hegel, uma grande importância dada à negatividade. A negatividade é uma força que faz com que quer a realidade em si, quer o nosso próprio espírito humano, ao pensar essa realidade, não é? O nosso intelecto, diríamos nós, em linguagem mais atual, sejam trabalhados por este princípio da negatividade. Ou seja, de que as coisas estão sempre um pouco em contradição umas com as outras. As coisas não são nunca totais, abrangentes, completas. Há uma incompletude de base. E essa incompletude é dada, é manifestada nesta negatividade. Que, de certo modo, esta negatividade já seria aberta com o primeiro passo, quer dizer, o primeiro passo que normalmente se considera um passo afirmativo. E é explicada pelo segundo passo, que seria a tal antítese, não é? Erradamente dita assim, pois esta seria a explicação da natureza negativa do primeiro passo. Quer dizer, mas o Dolar diz logo a seguir, e está aqui a vermelho para acentuar, não é nada disso. Ou seja, começarmos com uma positividade, com uma afirmação, e depois tentarmos descobrir o seu oposto, ou seja, a sua negação. Não é isso que o Hegel pensa. Isso é uma simplificação, digamos, medonha do pensamento hegeliano. É como se, ao olhar para essa positividade, ou seja, para a primeira afirmação, por exemplo, ela já se subvertesse a si mesma. De facto, é isso que pensa o Hegel. O Hegel pensa sempre que uma coisa, para o ser, tem que ser ao mesmo tempo o seu contrário. Isto para nós é muito estranho. Porquê? Porque nós estamos formados na filosofia, na lógica aristotélica. E como sabem, o princípio básico da lógica aristotélica, isso já no ensino secundário, aqueles que estudaram filosofia no ensino secundário, tal como ela era dada e ainda hoje é dada, provavelmente é muito confusa porque não nos explica a razão de ser das coisas como deve ser. A filosofia aristotélica, o seu princípio básico é o princípio da não contradição, que ainda hoje nós aplicamos todos os dias. Um livro é um livro e não é um não livro, etc. Mas para Hegel as coisas são mais complexas e são diferentes. Toda a positividade inclui em si mesma uma negatividade. Nada é igual a si próprio. E é por isso que precisamos do segundo passo, que explica a desigualdade do primeiro passo como uma entidade separada, por assim dizer, como uma positivação da negatividade do primeiro passo. Ou seja, cada passo tem sempre um aspecto positivo e um aspecto negativo. Sendo que, se nós afirmarmos uma coisa pela positiva, temos que concluir que imediatamente aí já está em embrião a negação que se lhe vem contrapor. Isto é uma simplificação esquemática, porque na vida as coisas não se passam dessa maneira tão esquemática, não é? Mas já vamos ver, precisamente, que as coisas se tornam mais interessantes e complexas. Ora, sobre negatividade e Aufheben é o verbo, precisamente de onde vem Aufhebung, o substantivo, suprassumir, superar, são traduções possíveis, como já tenho dito, e ele diz, e então a suprassunção não é simplesmente descartar
o excesso de negatividade que surgiu entre a posição A, digamos assim, e a posição B, entre o positivo e o negativo, em primeiro lugar. Mas é realmente ver que a negatividade que surgiu é a própria condição de possibilidade para a continuação do pensamento. Por isso ela já lá está na primeira parte desta determinação, para usar uma linguagem hegeliana. Não é que a negatividade tenha de ser subjugada e domada, para que mesmo assim se mantenha positiva, por ter a ver com entidades positivas. É a maneira de pensar em que se encara essa negatividade como tal, possibilitada na sua inscrição, no seu pensamento positivo, nessa terceira entidade positiva, por assim dizer. Portanto, é uma questão de ver a negatividade ou como algo perigoso e que precisa de ser subjugado, o que é errado, ou, por outro lado, ver a negatividade, como vê Hegel, como algo produtivo, que é uma força produtiva. É uma força produtiva subjacente a qualquer processo positivo de desenvolvimento. E isto é inteiramente assumido pelo nosso autor que estamos a estudar, pelo Slavoj Žižek. Quer dizer, a superação não é como subjugar a negatividade, mas afirmar a negatividade como condição de possibilidade da própria existência, quer do espírito pensante, quer da realidade exterior, como condição da possibilidade também do pensamento. Então esta é a primeira coisa a dizer sobre a questão da superassunção, que é eliminarmos a ideia simplista de tese, antítese e síntese, que todos os autores bons sobre Hegel dizem logo que não é nada disso, mas sim perceber que, tanto na primeira, esquematicamente, neste esquema triádico, não é? A realidade não é assim, é mais complexa, mas para reduzirmos a 3 elementos, tanto no primeiro elemento da afirmação já está lá implícita uma contradição, uma possibilidade de ser contradita, como depois na afirmação ou na outra determinação seguinte, também já está lá nessa positividade mais patente, já lá está por trás uma possibilidade dela ser, por sua vez, de contradita, e é em relação a essa situação nova, que é duas realidades que estão em negação, num processo de negação de si mesmas, cada uma delas para si, em relação a si mesma, e cada uma delas em relação à outra, que há esta noção de superassunção, que é, de certo modo, uma conclusão temporária, não é? Ela própria submetida depois a um processo idêntico, de dialético, não é? E é isto que anima o pensamento, não é? É ele ser constantemente um pensamento tenso, um pensamento dialético, quer dizer, um pensamento da tensão, um pensamento da contrariedade, um pensamento que é contrário à positividade das coisas que estão presentes a si mesmas, não é? Como se, por exemplo, eu quero me definir a mim próprio como pessoa, já sei que aquilo que vou dizer sobre mim próprio é qualquer coisa do nível da imaginação e até muitas vezes toldado pelo meu narcisismo pessoal, não é? Portanto, as coisas nunca são uma determinada realidade. As coisas têm uma tensão triádrica, para simplificar, porque depois é muito mais complexo, e, portanto, a contradição, a negação, o choque entre as diferentes posições é a lei da verdade. A não contradição é, por sua vez, falsidade. Só aquilo que se contradiz a si próprio pode ser verdadeiro. Isto é citado pelo Mulalen Dolar, na fonte referida, ou seja, neste vídeo que estamos a seguir, e o Mulalen Dolar diz-nos uma coisa interessante, é que o Slavoj Žižek defendeu esta postura aos 30 anos perante um júri em Viena, porque antes de se tornar famoso no mundo inteiro, a partir de 89, e de produzir permanentemente livros que, no dizer do Mulalen Dolar, são, no fundo, o mesmo livro, mas em sucessivas reestruturações que está permanentemente a fazer o Žižek. Ele já anunciou um livro que vai sair agora em breve. Portanto, ele não é capaz de fazer mais nada senão de escrever livros, e o Mulalen Dolar, na brincadeira, diz: bem, eu tenho escrito alguns livros, até vai sair agora mais um livro meu, esperemos que seja o grande livro do Mulalen Dolar que ele tem vindo a anunciar, mas o meu amigo Slavoj, esse está sempre a escrever o mesmo livro,
que é que está sempre a reescrevê-lo e depois, a determinada altura, como o livro já vai muito grande, corta um bocado e faz daquilo uma publicação e depois no ano seguinte ou nos meses seguintes outra publicação, nem que não conseguimos dar vazão. Agora, o Hegel de Mlalem Dolar, da Alenka Supancic e do Slavoj Žižek é um Hegel que tem esta noção e eles assumem inteiramente esta noção de que a tese da não contradição nos leva à falsidade, nos leva ao erro. E ele defendeu isso numa primeira tese que apresentou em Viena perante um júri. Tese essa, perdão, desculpem, eu estou aqui a dizer uma disparate. Enganei-me, não me levem a mal, é do nervosismo de estar a expor uma coisa complexa. Isto foi o Hegel. O Hegel defendeu isto em Viena, num júri, em Viena, ao defender a sua tese de doutoramento, que foi toda em latim, tanto a tese que ele escreveu, o Hegel, como a defesa da tese. Portanto, isto é citado por Mlalem Dolar nos slides anteriores. Hegel, ele refere que defendeu esta postura, Hegel, na sua juventude, de algum modo, quando tinha 30 anos. Ainda não tinha escrito, foi alguns anos anteriormente, 7 anos concretamente, antes de aparecer a Fenomenologia do Espírito, que é o seu caminho, que inicia o seu caminho já como um Hegel perfeito, não é? Que depois vai afirmar na lógica, na ciência da lógica, nos princípios da filosofia do direito e em outros trabalhos. Portanto, aqui se vê que, de facto, o Hegel era anti-aristotélico em toda a linha e não apenas num pormenor. Desculpem, o meu engano, estava a atribuir aquilo ao Žižek. Continuando a seguir, de forma livre, adaptada, Mlalem Dolar, na mesma fonte, sempre no mesmo vídeo, está aqui, como antes referido, mas vale a pena acentuar, a negatividade é algo que é produtivo, é uma força produtiva. E é por isso que uso esta palavra kantiana, diz ele, a condição de possibilidade. Porque Kant iniciou, como sabem, um processo muito interessante. Kant está aí do lado... Não, isto não é o Kant, isto é o Hegel. Kant iniciou um processo muito interessante que foi o de criar um pensamento crítico, não é? Crítica da razão pura. Por exemplo, em que ele, efetivamente, nos deixou lá uma série de elementos fundamentais que são pegados depois pelo Hegel para os ultrapassar, de algum modo, não é? Mas a negatividade já era, quero dizer que esta palavra kantiana é usada aqui pelo Mlalem Dolar, esta expressão kantiana, a condição de possibilidade. A condição de possibilidade em Kant era a ideia de que o ser humano tinha um certo número de condições a priori, não é? De categorias a priori, com que observava a realidade. E essas categorias a priori condicionavam a sua capacidade de atingir os números, quer dizer, de atingir a realidade em si. E apenas ficávamos nos fenómenos. Os fenómenos, portanto, de certo modo, anunciavam, possibilitavam a percepção humana de que havia qualquer coisa para além deles, mas nós não conseguimos nunca obter essa outra realidade para além deles. Ora, Hegel vem dizer, precisamente na sua filosofia, que ele não é um transcendentalista, quer dizer, não tem esse pensamento de tipo dito transcendental, ou seja, em que há um conjunto de noções a priori que condicionam a nossa capacidade de obter uma formulação correta da realidade em si, mas vem dizer que, precisamente, quando nós imaginamos que existem números, e pelo facto de podermos imaginar que existe qualquer coisa para além dos fenómenos, daquilo que está perante a nossa sensibilidade, pela nossa vista, pelos nossos sentidos, pela nossa compreensão imediata,
já estamos a compreender tudo o que há para compreender, porque a realidade não é mais que isso. A realidade implica sempre uma mediação entre aquele que compreende, que é o ser humano, e a realidade, que em si própria, se não houvesse ser humano, quem é que a iria pensar? Portanto, a realidade implica sempre a existência de um ser humano e um frente a frente, digamos assim, entre o pensamento e os fenómenos. Se os fenómenos apontam para qualquer coisa que está para além deles, essa qualquer coisa que está para além deles não é uma metafísica de qualquer coisa que nos foge definitivamente, mas sim os fenómenos já apontam para qualquer coisa que é a totalidade da realidade, que não é totalizável, mas que é aquilo que nós seres humanos e que a própria realidade se mostra ser. Claro que aquilo que a realidade se mostra ser e aquilo que nós seres humanos conseguimos apreender dela é uma coisa histórica, porque o Hegel nunca fechou o pensamento como considerando, como autores certos dizem também, e é preciso negar isso, que o Hegel considerava-se como a última formulação possível da racionalidade e da verdade. E que a sua tese, a sua filosofia era o próprio fim da filosofia. Não é nada disso. Hegel é um ser, é um filósofo, é um pensador que está sempre a pensar em tentar compreender uma realidade que está em relação, em mediação entre o espírito, entre o pensamento e o mundo, mas essa realidade que está em relação entre o pensamento e o mundo é uma realidade histórica. Portanto, Hegel é um filósofo da história, é um filósofo do devir, é um filósofo do futuro. Por isso, Catherine Malabou, na sua tese de doutoramento, escreveu uma tese que tem como título L'Avenir de Hegel, The Future of Hegel, publicado em inglês também. Ou seja, o futuro de Hegel, no duplo sentido de que Hegel tem um futuro, de que Hegel não é um pensador que esteja fixado nos inícios do século XIX e de que Hegel permitiu e possibilitou e abriu a sua filosofia para o futuro. Ao contrário do que as pessoas normalmente dizem, Hegel é o do pensamento absoluto e, portanto, fechou a história acaba com ele, a filosofia acabou com ele estava convencido que tinha atingido a verdade absoluta. Não é nada disso. Nós começamos a pensar e, nesse momento, temos de lidar com a negatividade. Isto vem também a propósito do imediatismo. Todo o imediatismo tem de ser mediado, lá está. Uma coisa é o imediatismo, é nós compreendermos logo tudo. Outra coisa é a gente perceber que há sempre uma mediação entre nós e a realidade que tentamos entender, não é? Há uma relação de mediação. E, portanto, a realidade não é sempre a mesma conforme a maneira como a gente a olha e, ao mesmo tempo, evidentemente, se a realidade não é sempre a mesma e se olhamos de modo diferente, o pensamento está em permanente transformação também. Todo o imediatismo tem de ser mediado. Quando pensa em identidades, e aqui é uma palavra muito perigosa, a palavra identidade, porque a identidade é o idêntico, é aquilo que de certo modo está fixo, está parado, está igual a si mesmo. Eu tenho que considerar que qualquer identidade para o ser tem de diferir de si própria, tem de se dividir em partes. Em inglês a palavra é split, não é? Ou seja, tem que abrir de dentro de si diferentes realidades. Todas as identidades são baseadas nessa divisão. Uma entidade nunca coincide consigo própria, consigo mesma. É isto que Hegel pensa quando aborda o conceito aristotélico de identidade, porque assim como Aristóteles também pensava no princípio da não contradição, também pensava no princípio da identidade, como uma coisa fixa. Ora, não existe isso. A brilhante intuição de Hegel, que aqui aliás se opõe a um dos outros elementos do idealismo alemão, que é Fichte, é que A nunca coincide com A, porque até muitas vezes aparece uma fórmula A igual a A. Isso é a identidade, não é? Uma coisa é igual a si mesma, uma coisa mantém-se como si mesma. Por exemplo, uma laranja, não é? Uma laranja não é a mesma coisa quando está a desenvolver-se ainda na árvore, não é? Como um embrião de laranja, depois a laranja já boa para se poder colher da árvore, depois a laranja colocada num cesto para ser levada para casa,
depois a laranja quando é descascada para ser comida, depois a laranja quando é dividida em gomos para ser colocada na nossa boca. A laranja passa por todo um conjunto de estádios, por assim dizer. E é isso que importa perceber. Ela não é idêntica a si mesma em cada momento. E é aí sim que Hegel se opõe a essa lei importante, o princípio da identidade, que se articula, aliás, com a noção também da não contradição, porque o Hegel vê aqui, sim, ele, uma contradição, não é? Na noção de identidade que Kant trouxe, que Kant manteve e que vinha de Aristóteles, porque toda a filosofia que existiu na tradição ocidental, desde os primeiros fundadores, não é? Portanto, Sócrates, que só conhecemos através das obras de Platão, e Aristóteles, que foi aluno de Platão. Portanto, há aqui uma série de alunos, não é? Platão foi aluno de Sócrates e Aristóteles foi aluno de Platão. Essa sucessão de autores conseguiram, séculos antes de Cristo, pensar esta complexidade. Por isso é que se fala do milagre grego, não é? Portanto, há qualquer coisa aqui de extraordinário na nossa cultura europeia, que não aparece noutras culturas. Há grandes pensamentos profundos noutras culturas, mas não atingem esta realidade europeia da filosofia. Hegel vê aqui uma contradição. Hegel tinha um enorme respeito tanto por Platão como por Aristóteles. E, apesar da sua postura profundamente anti-aristotélica, ele defende Aristóteles como o grande e incrível compêndio de pensamento que deve ser abordado em todos os momentos. E eu, ou seja, é Mladen Dolar que está a falar, diria que em Kant temos essa ideia. Kant descreve a lógica transcendental, por isso é que se chama a sua teoria a teoria do transcendentalismo, não é? Como parte da crítica da razão pura. É a segunda e principal parte de todo esse livro. E lá ele introduz isso, dizendo que desde Aristóteles a lógica não progrediu, permaneceu inalterada. O próprio Kant tinha noção disso. Ok, houve acréscimos técnicos, atuou-se sobre o texto de há 2000 anos, mais pessoas sistematizaram isso, mas basicamente a lógica nasceu completa, como se tivesse emanado da cabeça de Aristóteles. E aqui o Mladen Dolar lembra-se de uma ideia interessante que é da mitologia grega, é que a própria Atena, que era a deusa da sabedoria, não é? A protetora de Atenas e a deusa da sabedoria, não é? A Minerva, não é? Dos romanos, segundo o mito, tinha saído da cabeça de Zeus já adulta. Não é? Portanto, Zeus, o Deus Supremo, tinha criado aquela que é o símbolo da sabedoria para os gregos, a Atena. Não é? Mais tarde tem a formulação romana de Minerva. E, como é sabido, há aquela célebre frase do Hegel de que a coruja, que é já o símbolo de Atena e que depois é também o símbolo de Minerva, só levanta voo, só abre as asas para levantar voo ao anoitecer. Porquê? Porque só depois dos acontecimentos do dia, e quando se diz o dia, diz-se da história, de muitos dias, de muito tempo, só ao fim de muito tempo é que as coisas começam a fazer sentido. Não é? Portanto, é um sentido sempre, o sentido em Hegel, como aliás em Lacan, num certo sentido, e em Zizek, e em Dolar também, evidentemente, todos eles, é sempre um sentido retroativo. Aliás, basta nós vermos o que são as nossas frases. Não é? Quando eu digo uma frase, quando qualquer de nós diz uma frase, só quando chega ao fim da frase é que, de facto, a frase ganha sentido, não é? Se eu disser, eu vou ali, vocês ficam sem saber o que é que eu quero dizer com isto. Quando eu disser, eu tenho que ir ali fechar a porta porque se ouve lá fora barulho do que eu estou aqui a dizer. Então aí já compreendem porque eu terminei a minha frase. Mas só quando eu concluo a minha frase é que a minha frase tem retrospectivamente sentido. Portanto, essa lógica retrospectiva é uma lógica também dialética que está em permanente presença no pensamento de Hegel, no pensamento da lógica de Hegel e no pensamento de Zizek. Porque Hegel fez uma reviravolta completa do próprio conceito de lógica e do que a lógica deveria ser.
e considera as raízes da lógica como uma visão altamente problemática para o senso comum. A maior parte das pessoas reage de uma forma profundamente agressiva em relação àquilo que é novo. E os próprios filósofos também. De maneira que o senso comum é muito inimigo da filosofia, porque a filosofia muitas vezes consiste precisamente em pôr em causa o senso comum. É para isso que ela existe. E no cerne disto, é claro que tem que se continuar a trabalhar. Hegel tentou, então, incorporar tudo o que Aristóteles tinha feito na sua lógica, mas num contexto completamente diferente. Isso é que importa, não é? Quer dizer, o contexto em que Hegel introduziu a lógica de Aristóteles é um contexto que muda completamente a lógica do avesso. Porque ele fez uma reviravolta completa do conceito de lógica e do que a lógica deveria ser, e considera as raízes da lógica como uma visão altamente problemática para o senso comum. E no cerne disso, é claro que se tem de continuar a trabalhar. Hegel então tentou incorporar tudo o que Aristóteles tinha feito na sua lógica, mas num contexto completamente diferente. E assim, de repente, após Kant que começa já a desbaratar todo o pensamento anterior, de origem antiga e de origem medieval, e começa a recriar um pensamento moderno. Kant é o correspondente na modernidade a Newton ou até Galileu ou esses autores das ciências naturais, ou que eram também filósofos, não é? Mas que iniciaram uma visão racionalista, não é? Uma visão racionalista que caracteriza a Europa moderna. Portanto, a partir do século, principalmente do século XVII, eles começam a fazer uma transformação muito grande da filosofia do pensamento, que é típico da Europa, não é? Nós podemos nos orgulhar-nos disso. A lógica começa a ter uma história, começa a ter um tipo de história muito diferente daquela que tinha sido a sua lógica anterior, porque toda a lógica medieval e toda a lógica anterior ao Kant mais não era do que uma espécie de epifenómeno da lógica aristotélica. Quer dizer, eles continuaram sempre a raciocinar-se na base do Aristóteles. E é por isso que nós hoje, ainda no liceu, e eu tive essa experiência dramática quando fui para o 6º ano de liceu e julguei que ia aprender filosofia, me espetaram com a lógica aristotélica sem mais, não é? Com aqueles silogismos todos. E é uma coisa extremamente seca porque não tem qualquer relação na maneira como é exposta, ou como era exposta no meu tempo, pelo menos nesses manuais, com um raciocínio que nos apele ao nosso prazer de compreender. E o próprio Lacan era um grande leitor de Platão e de Aristóteles e incorporou massivamente elementos do pensamento aristotélico. Continuando a seguir de forma livre o raciocínio de Manuel Dollard, ele diz-nos, em Lacan temos, por exemplo, a abordagem do banquete, não é? O célebre diálogo, o banquete, que se passa toda à volta de uma mesa, não é? Tudo com homens, porque era assim que se funcionava na Grécia Antiga, e a leitura muito atenta do simpósio ou banquete é o mesmo, no seminário 8º de Lacan, sobre a transferência. Mas o que eu realmente quero destacar, diz Dollard, é a abordagem do diálogo Parménides, de Platão, que é considerado o mais complexo diálogo. Aliás, existe com livre acesso em versão brasileira na internet, o mais complicado de todos os textos de Platão, e onde se pode ver Platão levado ao seu limite nesse tipo de diálogo que, de certo modo, é um diálogo abstruso, onde temos apenas a questão do ser e do Essa questão do foi colocado precisamente pela primeira vez nesse pré-socrático que é Parménides, não é? E que Platão evoca neste simpósio, neste debate que se processa nesta festa, nesta boda, por assim dizer, que ele transplantou ou que ele recriou no seu livro O Banquete ou o Simpósio. E dois conceitos muito abstratos, o ser e o e a pergunta sobre como combiná-los. E temos várias hipóteses sobre como devem ser combinados. Aliás, este problema do ser é um problema que ainda hoje continua, ou até ao século XX, continuou a motivar muito os pensadores, os filósofos. Basta ver a obra de Sartre, que influenciou, por exemplo, muito o Alain Badiou, o ser e o nada, não é? L'être et le néant,
e a obra máxima de Heidegger, não é? Que é o ser e o tempo. Portanto, outro filósofo também muito importante. Portanto, esta questão de se existe um, ou se a realidade é redutível ao uno, ou se a realidade é, pelo contrário, feita de uma pluralidade, não é? São dois conceitos muito abstratos. E a pergunta sobre como combiná-los, e temos várias hipóteses sobre o modo como podem ser combinados. O próprio Hegel considerava a obra Parménides de Platão como uma realização muito importante. É realmente uma coisa incrível como é que um indivíduo, não é, que viveu vários séculos antes de Cristo, deixou extratos de uma obra, permitiu depois a Platão escrever o seu Parménides. Como uma realização muito importante era aquilo que considerava o Hegel. E Dollard diz que também crê que esta obra nos pode levar a progredir e a conduzir-nos até Lacan. Imaginem a genealogia do pensamento europeu, não é? Como é que vimos dos pré-socráticos para os primeiros filósofos, não é? Anteriores a Cristo, como Platão, e depois até ao pensamento de um psicanalista como Jacques Lacan, que no seu seminário, que aqui está ao lado, ele vai falar bastante deste problema. Recorrendo à inteligência artificial da Google, ela diz-nos o seguinte sobre o Parménides, diz mais coisas, mas eu aqui apenas pus isto. Este diálogo filosófico, considerado um dos mais complexos e desafiadores de Platão, narra um debate fictício, não é? Porque é um debate escrito pelo Platão, entre um jovem Sócrates, o Sócrates ainda jovem, e o filósofo Parménides e seu discípulo Zenão. Portanto, numa altura em que Parménides já seria bastante idoso, não é? E que teria como discípulo Zenão. O diálogo é uma reflexão crítica sobre a teoria das formas de Platão e a natureza do uno, sendo reconhecido como um dos textos mais metafísicos do autor, com interpretações diversas ao longo da história da filosofia. A história da filosofia, até Kant, não foi outra coisa senão o de estar permanentemente a articular o pensamento cristão, não é? Em grande medida, São Tomás de Aquino e muitos outros, com esta tradição que vinha dos gregos e que permitiu, de facto, muitas vezes até por via dos árabes, não é, que traduziram estas obras e as mantiveram na sua memória, permitiu, de facto, a continuação de um trabalho de inquirição sobre a realidade, que é típico do ser humano, não é? E que se plasma nestas obras fantásticas, como é, por exemplo, o Parménides de Platão. Tenho aí a reprodução de uma das edições, que é a edição que julgo melhor, de Platão, Parménides, e vem também com algumas cartas da editorial Edições 70. Da mesma fonte, também recorrendo ainda à inteligência artificial da Google, neste caso a inteligência artificial é-nos muito positiva, há uma sinopse breve do diálogo, não é? O diálogo apresenta um debate que opõe a teoria das formas de Platão às ideias de Parménides. A discussão acontece em três partes. Há uma primeira conversa entre Sócrates e Zenão, seguida por outras duas entre Sócrates e Parménides. É um diálogo que explora as consequências da teoria das formas e a hipótese de um uno como princípio de tudo, culminando numa aporia, ou seja, numa situação de impossibilidade de decisão, não é? A palavra aporia é muito utilizada em filosofia e representa isso mesmo, dificuldade ou impasse filosófico. É considerado um diálogo do período final do platonismo, inaugurando um conjunto de reflexões críticas sobre a teoria das formas, que é uma das aspectos importantíssimos, não é, da obra de Platão. Ao longo dos séculos foi visto de diferentes maneiras. Os neoplatónicos consideraram-no uma exposição filosófica da estrutura metafísica do ser, enquanto outros o interpretaram como a apresentação de ideias mais subtis sobre o uno. É reconhecido como um dos diálogos mais profundos e metafísicos de Platão. Continuando a traçar alguns aspectos da história deste fenómeno verdadeiramente inesperado e extraordinário, que é a convencionalmente chamada Escola de Ljubljana, não é?
na Eslovénia, saída de um pequeno país e hoje expandida por todo o mundo e em crescente ganho de leitores e de estudiosos, prossegue Mlalem Dolar no já referido vídeo. É que realmente há vídeos que valem por conferências, são muito úteis, eu ouço muitos vídeos bons, só que exigem este trabalho enorme que dão para transformá-los depois em texto. A propósito do pós-estruturalismo e da crítica que Jean-François Lyotard era um autor francês que lhe encomendado pelo governo do Canadá fazer uma espécie de balanço da situação atual do pensamento humano nos finais dos anos 70. E ele escreveu um livro que está traduzido em português e é muito estudado e citado, não é? Sobre as grandes narrativas e sobre o pós-moderno, dizendo que elas são coisas do passado. Quer dizer, Lyotard diz, já não é possível mais nenhuma grande narrativa. O que é que ele chamava grande narrativa? Chamava grande narrativa a uma explicação global da realidade, uma espécie de sistema, como por exemplo fosse o estruturalismo, ou o marxismo, ou o existencialismo, ou a fenomenologia, quer dizer, perspectivas globais que tentavam abarcar à sua maneira, cada uma, a totalidade da realidade. E o Jean-François Lyotard vem dizer que isso é típico da época moderna. Começa precisamente com estes autores que temos estado a ver, não é? Desde Hegel, etc. Mas a época pós-moderna em que nos encontramos é uma época em que já não acreditamos facilmente nessas narrativas totalizantes, nessas narrativas globais. Mas o Dolar também diz uma coisa curiosa, é que se o Lyotard faz um trabalho que estrutura uma ideia comprovadamente interessante sobre o fim das grandes narrativas, então isso também é ainda uma grande narrativa. Não é? Portanto, o próprio Lyotard acrescenta uma narrativa às grandes narrativas contra as grandes narrativas. E acrescenta, Dolar, eu não desistiria das grandes narrativas. Não, eu acho que elas têm esse potencial emancipatório. E essa conversa sobre o fim das grandes narrativas foi sempre algo de incapacitante, em vez de estimulante, tentando mostrar como as coisas não funcionam e porque diferentes projetos chegam a certos impasses sem realmente propor um projeto capacitante em si. É certo que nós sabemos, por exemplo, como o marxismo deu origem ao comunismo, deu origem à Revolução de Outubro, e aqui defrontam-se várias perspectivas. As perspectivas daqueles que acham que ela foi um êxito, só que durou pouco tempo, e as perspectivas daqueles que acham que ela foi um fracasso, porque não conseguiu aguentar-se muito tempo, e à morte de Lenin, que era um filósofo que se interrogou muito sobre o que é que ia acontecer, mas morreu precocemente, o poder passou para as mãos de um indivíduo que ainda se pretendia também pensador, e que, enfim, elaborou toda uma teoria do materialismo dialético, que foi Stalin, mas como sabemos foi um dos maiores tiranos da história e mandou milhões de pessoas para a morte. Portanto, não é propriamente um autor muito simpático. Mas aquilo que o Dolar diz é que lá em Ljubljana, eles que foram educados dentro do marxismo, mas o marxismo não muito, digamos, rígido, como era o marxismo que era ensinado na União Soviética, porque eles viviam na Jugoslávia, que era liderada pelo Tito, e o Tito zangou-se com o Stalin, o que não era coisa pouca, porque o Stalin não era para brincadeiras com aqueles que se zangavam com ele. Veja-se como mandou matar o Trotsky, não é? Que estava refugiado no México. Portanto, o Mlalem Dolar diz que eles se mantiveram sempre lá em Ljubljana fiéis a uma noção marxista da luta de classes. Ou seja, a noção que eles acham absolutamente crucial e da qual não se pode desistir, de que no interior da sociedade, lá está, aparece a negatividade e a negatividade do interior da sociedade aparece sob a forma de luta de classes, ou seja, de um confronto constante de interesses diferentes e, nomeadamente, no caso do capitalismo, do interesse do capital, que é no sentido de se reproduzir e de aumentar, até por uma questão de lógica interna do próprio sistema, e o trabalho, que tem que se vender, que é o único capital que a maior parte das pessoas possui, e que tem que vender
a sua força de trabalho, digamos assim, ao capitalista. E o capitalista tira disso, não é, uma mais-valia, que é a diferença entre aquilo que paga ao trabalhador pelo seu trabalho e aquilo que vai conseguir fazer como lucro a partir do momento em que o produto do trabalho entra no mercado. E é, diz-nos o Dólar, por isso que sempre trabalhámos com Marx, nunca desistimos de Marx. E posso dizer que crescemos numa sociedade socialista onde o marxismo era uma ideologia geralmente aceita e promovida. Estava em toda a parte. O que é curioso é que o Zizek teve problemas porque na sua primeira tese que lá apresentou, disseram-lhe que não era suficientemente marxista e obrigaram-no a fazer um capítulo mais sobre o marxismo, em que ele tinha que se afirmar como marxista puro. Senão não passava. Mas mesmo assim, ele teve, como nos conta aliás neste vídeo, o Dólar, teve 7 anos desempregado e já estava casado e tinha um filho. Portanto, passou mal a primeira fase da sua vida. Talvez isso explique alguma coisa da obsessão com que ele hoje pretende trabalhar e publicar constantemente. Posso dizer que crescemos, portanto, numa sociedade socialista, diz-nos o Dólar, onde o marxismo era bem ideologia geralmente aceita e promovida. Estava em toda a parte. E a única coisa que aconteceu muito rapidamente foi que éramos vistos como suspeitos. A tal escola de Ljubljana em embrião. Porque, por exemplo, a Alenka Zupanzik é muito mais nova do que Dólar. Ela foi aluna de Malala Dólar. Não tem a mesma idade dos outros dois, que têm mais ou menos a minha idade ou são ligeiramente mais novos. Portanto, eram vistos como suspeitos pelos burocratas do regime, embora apoiássemos totalmente Marx. Mas, apesar disso, éramos vistos como suspeitos por não apoiarmos totalmente o Marx que as autoridades queriam promover. E isso foi um ponto muito revelador. Vejo que estamos a alternar aqui, diz o Dólar para o Cadel Last, entre a narrativa histórica do desenvolvimento da escola de Ljubljana e os grandes problemas especulativos, os grandes problemas filosóficos. Mas se eu voltar à história da escola de Ljubljana, houve um momento muito revelador, que foi quando Slavoj Zizek apresentou a sua tese de mestrado. Ele disse que escreveu a sua tese de mestrado sobre o impacto teórico e prático do estruturalismo nos seus vários ramos. Quer dizer, o Zizek, para se opor à doxa, à regra absoluta usada nos países de leste comunistas sobre o marxismo, mesmo um marxismo um pouco já mais atenuado na Jugoslávia, ele foi opor-se fazendo uma tese sobre o estruturalismo. E foi por isso que ele depois foi obrigado a fazer uma... foi rejeitada, como diz aí adiante, não é? E por não revelar alguma incompetência ou falhas em lidar com o tema, que era o estruturalismo, que todos reconheciam o conhecimento superior que o Zizek tinha sobre o estruturalismo, a experiência de Zizek, ela foi rejeitada por causa, está aqui a bold, da sua relação suspeita com o marxismo. E ele foi forçado a escrever um apêndice, como eu já há pouco disse, à tese de mestrado, para que ela pudesse ser apresentada e defendida. E onde ele explicasse a sua relação com o marxismo. Só depois disso é que ele conseguiu finalmente chegar à defesa da tese oral. E mesmo assim, com o seu apêndice e com a sua tentativa exaustiva de explicar por que razão Marx é importante e como a história estrutural está, apesar de tudo, ligada ao marxismo, ele não conseguiu um emprego na universidade, que era o que ele mais desejava. Bem, eu compreendo. Ficou desempregado por vários anos, em 1975, e teve que ganhar a vida traduzindo ou publicando algumas coisas. Andou a fazer, digamos assim, pequenos trabalhos. Não conseguiu um emprego, era visto como politicamente tão problemático que não conseguiu o emprego tão almejado na Universidade de Ljubljana, que está aí em cima, a sua sede. E isso, de muitas maneiras, definiu o seu destino. Essa crítica ao marxismo oficial levou-o a seguir um caminho diferente. E isto conduz-nos, diz o Dólar, novamente, a um ponto muito teórico, ou seja, como articular todo esse esforço estruturalista multifacetado em relação com o marxismo. Porque, reparem, o estruturalismo aplica-se a todos os campos da realidade, não é? Como sabemos, ele foi desenvolvido muito em antropologia, com Claude Lévi-Strauss, mas depois rapidamente atingiu a literatura, atingiu a semiologia, atingiu os estudos literários em geral, foi aplicado na sociologia, foi aplicado nas diferentes disciplinas
das áreas das ciências humanas e sociais, não é? E, claro, teve uma influência muito grande. A única coisa importante que distingue de uma maneira radical o estruturalismo daquilo que será mais tarde uma teoria do Jacques Lacan e que foi evoluindo, mas que permaneceu sempre fiel a um aspecto que não era o do estruturalismo, que era, sim, o Lacan foi influenciado pelo Lévi-Strauss, sim, o Lacan foi influenciado pelo estruturalismo e, portanto, também, de certo modo, o nosso Zizek, mas nunca eliminando o sujeito, nunca eliminando a subjetividade. A subjetividade era eliminada, de certo modo, na ideia do estruturalismo, porque o estruturalismo pretendia criar um conceito globalizante da sociedade, na qual existiam uma série de elementos mais ou menos opostos entre si, contrapostos uns aos outros e formando uma estrutura relativamente fixa, relativamente, digamos assim, ahistórica. De maneira que uma das acusações que se fez sempre ao estruturalismo foi o facto de ele desenvolver uma ideia não histórica, ser, digamos, difícil de aplicação à história, para não dizer mesmo impossível, porque a história pode e deve ser estrutural, pode e deve abordar certos problemas de maneira estrutural, isto é, de uma maneira sincrónica, mas a história é essencialmente diacronia, é essencialmente devir, é essencialmente mudança. E o marxismo também, de certo modo, não é? Mesmo o marxismo rígido, como ele era entendido nos países de leste e mesmo na própria Jugoslávia. Portanto, o Zizek andou a fazer muitas coisas de muitas maneiras, mas teve muita dificuldade durante os primeiros anos da sua vida, digamos, como pessoa adulta. Isto conduz-nos novamente a um problema muito teórico, ou seja, como articular todo esse esforço estruturalista multifacetado em relação com o marxismo, já que os estruturalistas parecem dizer que é a sua teoria, que é basicamente uma teoria da cultura. Ora, evidentemente que nós nunca podemos ver apenas uma teoria da cultura como uma espécie de superestrutura, para utilizar a expressão marxista, não é? Quer dizer, temos que ver sempre uma teoria da criação humana, não apenas no aspecto intelectual, no aspecto do pensamento, no aspecto do simbolismo, no aspecto, por exemplo, aquilo que lançou a antropologia estrutural do Claude Lévi-Strauss, que foram as estruturas elementares do parentesco, esse grande livro onde ele lançou isso e que influenciou imenso o Lacan, mas isso promove o simbólico, promove o aspecto simbólico da sociedade. Mas a sociedade não é apenas simbolismo, não é apenas esse aspecto, digamos assim, um pouco evanescente, é também trabalho, forças materiais, reais, que trabalham diretamente a matéria. E, portanto, nesse aspecto, o marxismo baseava-se na produção do trabalho, na produção de material, como uma base. Inclusivamente sabem que Marx e depois os seus defensores conseguiam sempre dividir a sociedade em dois, como que em dois patamares, o patamar de baixo, o patamar da infraestrutura, o patamar das relações de produção e o patamar superior, o patamar da superestrutura, que está condicionado e que está em relação direta, que é a consequência direta da infraestrutura, que é o patamar do ideal, das ideias, das religiões, das crenças, das ideologias. Ora, essa divisão em patamares, o estruturalismo não a considerava, não é? E, evidentemente, também é uma visão muito errónea, mas de qualquer maneira foi isso que se baseou a Universidade Ljubljana para não aceitar o Slavoj Zizek, mesmo depois de ele ter escrito um capítulo extra para a sua tese. Portanto, eles consideravam que era um trabalho, o de estar concentrado no estruturalismo, um trabalho puramente idealista, que esquecia a base económica da vida, a base real da estrutura do trabalho, a base das relações de trabalho, ou seja, no fundo, de um ponto de vista marxista, a luta de classes de que o Slavoj Zizek e o Mladen Dolar nunca se apartaram. E diz Dolar, sempre seguindo o mesmo
vídeo que o Zizek não se limitou a afirmar a sua posição, mas foi procurar depois um conjunto de passagens, quer na obra de Marx, quer na obra de Engels, não é? Eles fizeram, como sabem, vários trabalhos em comum, mas, nomeadamente o Manifesto Comunista, mas eles também fizeram trabalhos, cada um deles à parte, e um deles dos mais famosos, que é um dos trabalhos que está na origem da antropologia, é o célebre, traduzido em português desde que eu era ainda um jovem, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Não é? Acho que esse é o título do livro, digo eu. Não acho, tenho a certeza, porque inclusivamente reproduzi aí ao lado a edição brasileira da Boitempo do livro do Engels, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Que ele considerava tudo isso articulado, não é? A família ao nível micro, a propriedade privada a um nível já mais macro e depois a um nível global, o Estado, não é? Como três coisas que haveria que desfazer no futuro na visão idealista, essa mesmo podemos dizer idealista, de Marx e de Engels, não é? Quer dizer, depois da Revolução Proletária, o Estado passaria por uma fase de ditadura do proletariado e essa ditadura do proletariado iria desfazendo pouco a pouco as relações de produção anteriores, iria coletivizando a propriedade e pouco a pouco os trabalhadores unir-se-iam sem precisarem de uma superestrutura burocrática e hierárquica que seria o Estado, não é? Evidentemente que essa visão acabava por ser também, ou enfermar também, de um grande idealismo. E por isso, evidentemente, o comunismo acabou por falhar, não é? Porque, enfim, sabemos que perante o que haviam de fazer, e que é a grande pergunta que fazia o Lenin no seu texto, o que fazer, o Stalin, quando ele morreu, decidiu iniciar a famosa NEP, a nova sistema de economia, onde ele coletivizou as propriedades contra o interesse ou aquilo que queriam os próprios servos da gleba, que tradicionalmente trabalhavam para os senhores e se sentiam, de certo modo, amparados por essa fidelidade aos senhores, não é? Feudal, verdadeiramente, não é? E passarem de repente para uma situação de coletivismo à força, que foi o que enviou para a morte milhares, milhões de pessoas. Mas na origem da propriedade da família, da propriedade privada e do Estado, em que o Engels foi muito colher a um primeiro autor, um indivíduo de formação jurídica, que foi o Morgan, em que, um americano, em que ele foi colher muitas informações sobre sociedades que o Morgan nos Estados Unidos, no que seriam o que hoje os Estados Unidos foi colher junto das tribos que ainda lá existiam, foi que a base da vida era uma base material e que, portanto, havia sempre dois aspectos nessas sociedades. O aspecto das relações com a base material da vida permitia a progressão da vida e a sua transmissão aos descendentes, etc., a sobrevivência humana e a progressão e a transmissão dos cultos ou das crenças ou dos rituais que essas sociedades tinham e que eram muito ricas também do ponto de vista da sua relação com o mundo. Portanto, a relação do homem com o mundo, mesmo nas sociedades ditas primitivas, não é primitivas entre muitas aspas, era uma relação, digamos assim, muito moldada por esta dita superestrutura para Engels e para o próprio Marx. Portanto, não há apenas uma prática produtiva, mas há um outro tipo de prática que tem que ser pensada, e temos essa famosa passagem onde ele próprio diz que há uma prática material e há um outro tipo de prática, ele, Engels, um outro tipo de prática para a produção de um ser humano, basicamente
isso é, estruturalismo, começou com as estruturas elementares do parentesco e com a obra de Levi-Strauss. Se olharmos para as sociedades ditas primitivas e a forma como produzem o espírito humano, eles não a produzem com base na produção material, que é muito desenvolvida. Como explicar isso? Existem estruturas muito complexas nas sociedades ditas primitivas e uma mitologia extremamente complexa. Como explicar a partir do trabalho e das condições materiais extremamente empobrecidas, extremamente reduzidas de então? Não, existe outro tipo de prática material do trabalho produtivo. E você tem de ter a prática significante, isso está inscrito no próprio Engels, quer dizer que está inscrito em alguns momentos também de Marx, e Engels diz que ambas essas práticas, a prática material e a prática do pensamento, a prática do espírito, a prática das crenças, das religiões, dos mitos, da ideologia, é tão importante como a da chamada infraestrutura. A propósito dessas questões, há um autor muito interessante, que é Dominique Finkelder, é um alemão, que está a preparar uma coisa que eu não sabia, que é um grande léxico sobre Zizek. Vejam a importância que hoje em dia tem Zizek. Zizek é o autor mais importante vivo atualmente em filosofia. Se quiserem, porque é o autor que é mais traduzido, que é mais conhecido, que é mais aparece em todas as línguas em todo o mundo. Ele está traduzido em chinês, ele está traduzido nas línguas mais longínquas. E parece que ainda publicado este ano em alemão, mas no próximo ano será publicado em inglês. Deve ser obra absolutamente monumental, para a qual o Mulalen Dolar colaborou com um texto. Vai ser publicado em inglês pela Routledge, que é uma célebre editora que agora pertence à Francis and Taylor, mas de qualquer maneira continua a existir. E são cerca de 50 autores contemporâneos, não é? A estudar o Zizek, vários aspectos da obra do Zizek, e vai ser o livro mais completo publicado até hoje, pois o Dominique Finkelder, conseguiu a colaboração de todos os nomes significativos neste âmbito. Então, um projeto muito importante deste autor. Aliás, é um autor que tem vários livros sobre psicanálise e que é um autor que vale a pena considerar. Assim, diz o Dolar, escrevi para essa obra uma espécie de narrativa a propósito desta defesa do mestrado do Slavoj, da questão de como o estruturalismo se encaixa no marxismo, do ponto de vista deles, é possível conjugar o estruturalismo e o marxismo, e de como é preciso pensar articuladamente nos dois planos. O simbólico está inscrito na realidade ao mesmo tempo que a produção material, e isso é muito importante. Aliás, como sabem, não é? Zizek também utiliza essa tríade que o Lacan desenvolveu, de o imaginário, o simbólico e o real, não é? Continuando a reportar-nos à conversa extremamente interessante entre o Mladen Dolar e o Cadel Last. Quando eu disse há pouco, diz Dolar, que podemos ler a psicanálise como a construção da teoria do devir humano, eu ia imediatamente continuar a frase num quadro absolutamente não humanista. Porque há uma coisa que hoje em dia está muito na voga, as pessoas vêm dizer, ele é um humanista, como sendo um grande elogio. Mas esse elogio tem que se ver bem em que sentido se está a falar de humanista, porque muitas vezes confunde-se o humanismo, que aliás é um movimento que, como sabemos, nasceu enfim, na transição entre o fim da Idade Média e o Renascimento. Nasceu no Renascimento, os humanistas são todos autores dessa época, do século XV, século XVI, e hoje ser humanista é uma coisa um pouco fora da realidade, embora as pessoas queiram dizer, quando falam de uma pessoa que é humanista, que tem humanismo, muitas vezes confundem isso com tem humanidade, é um autor, é uma pessoa com valor humano, com a caritas cristã, se quisermos. É um autor, é uma pessoa que se caracteriza por ter respeito e consideração pelo ser humano e não ser uma pessoa que manda para a morte ou que prende e que é um ditador, como existem hoje tantos em dia. Portanto, há uma diferença, que diz aqui o Dolar, entre o humano e o sujeito, ou o ego do sujeito.
o que é absolutamente crucial para Lacan. Ou seja, como sabem, na psicanálise existem, no fundo, dois em cada um de nós, pelo menos, não é? Uma coisa é o nosso ego, ou seja, aquilo que eu exprimo de um ponto de vista formal, de um ponto de vista dialogante, quando me perguntam quem é que eu sou. Eu sou o Vítor Jorge, esse é o meu ego. Eu sou arqueólogo, basicamente, interessado por filosofia, aprendiz de filosofia, agora estou a dar aqui este curso preliminar, etc. Mas o sujeito não é não redutível a esse ego, porque aquilo que há de fundamental em nós é a descoberta de Freud, é o inconsciente. E se as pessoas não considerarem o inconsciente, as pessoas estão fora do século XX e do século XXI. Vivem ainda no século XIX. É muito importante dizer isto. Toda a pessoa que não conhece e não compreende a psicanálise reporta-se ao século XIX. Não compreendeu absolutamente nada do que foi a mensagem fabulosa de Freud, a revolução que Freud provocou e que provoca todos estes problemas que nós estamos aqui a tratar, ou a tentar abordar. Portanto, há um núcleo inumano no próprio humano. E, de facto, não é redutível a um enquadramento humanista. Esta questão foi muito debatida nos anos 70, porque o tipo de marxismo que nos ensinavam na época era absolutamente humanista. É o marxismo humanista ocidental, baseado no jovem Marx. Foram encontrar uns escritos do jovem Marx e depois também na escola de Frankfurt, que é uma escola crítica, do pensamento crítico de Frankfurt, de Theodor Adorno, de Frank Horkheimer, que fugiram por causa do nazismo para os Estados Unidos, mas infelizmente, por exemplo, não conseguiu fugir o Walter Benjamin. Mas esta escola do crítica de Frankfurt é hoje representada por um senhor extremamente idoso, que é o Habermas, o Jürgen Habermas, que é um autor também muito interessante para ser discutido. E nesse tipo de programa geral do humanismo, teríamos que o discutir por si mesmo. Um dos autores que foi claramente anti-humanista foi o marxista Althusser, professor de Badiou, professor de Jacques Rancière, professor de Etienne Balibar. Todos estes, Etienne Balibar, Jacques Rancière e Alain Badiou, são filósofos de altíssima categoria. E o Althusser, que tinha uma perturbação psíquica bastante pronunciada, teve uma vida horrível e acabou por se suicidar, no entanto, elaborou ideias interessantes. Não é? Ele falou de anti-humanismo no momento em que Lacan não pôde ser inscrito na estrutura do humanismo. Isto foi um ponto de discórdia. O que pensamos sobre o humanismo? E você pode ver, diz o Dollar Alcadel Last, que a questão do humanismo, qual o humanismo que está aqui em causa, dado que ele surgiu no século XV? Isto põe problemas, não é? Quer dizer, é um grande projeto, mas remonta à antiguidade e há duas fontes que aparecem ao mesmo tempo, e uma delas é Protágoras, quando o Protágoras disse aquela célebre frase que toda a gente cita: o homem é a medida de todas as coisas. Essa seria a famosa frase do Protágoras, um pré-socrático, que podia ser lida como uma espécie de programa do humanismo. O homem é a medida de todas as coisas, mas ao mesmo tempo temos em Sófocles, na obra de Sófocles, Antígona. Sófocles é um grande autor grego de teatro, como sabem, em que o coro dessa obra dele sobre a Antígona, sobre o drama da Antígona, o coro diz que há muitas coisas terríveis no mundo, mas a mais terrível de todas é o ser humano. Eu, por acaso, subscrevia isto. Então temos esse lado unheimlich, eu não sei alemão, peço desculpa da má pronúncia, ou seja, uncanny em inglês, que é uma frase que é muito usada, nomeadamente em Freud, e que representa aquilo que nós sentimos quando nos apercebemos da estranheza do mundo, do seu caráter absurdo, do seu caráter não familiar, no seu caráter estranho
mesmo nas coisas que nos são mais familiares. Quando nós, naqueles momentos de silêncio, de autorreflexão, pensamos um pouco sobre nós próprios, sobre a realidade que nos rodeia, sobre as relações que temos com as pessoas mais íntimas e percebemos que a vida tem qualquer coisa de perturbador, de misterioso e que o núcleo misterioso do ser humano e que devemos ler sempre como uma coisa que foi descoberta já há muitos anos, já na antiguidade, existia essa famosa frase de Antígona, juntamente com Protágoras, a universalidade dos humanos como sendo a medida e a condição do núcleo desumano do humano, como estando no centro de tudo. Portanto, assim como Protágoras era, digamos, um humanista, assim temos a Antígona, uma heroína trágica que simboliza, não é, a desumanidade com que foi tratada e a desumanidade do ser humano. É por isso que se alguém quiser fazer uma introdução muito breve ao assunto, o que às vezes tem que fazer, o melhor é pegar no texto de Freud sobre o estranho. É que há um texto de Freud absolutamente famoso sobre o unheimlich, o uncanny, como uma espécie de texto fácil de usar e que muito rapidamente leva ao núcleo do ser humano. E há, claro, uma questão que é também importante referir, que é a questão da alienação. Nós necessitamos de nos alienar para poder viver. Ou seja, nós sabemos que a realidade é absurda, que viver é um absurdo completo, mas temos que viver, não é? Fomos postos neste mundo, lançaram-nos neste mundo de uma maneira absolutamente antidemocrática, porque não nos perguntaram se queríamos viver ou não, não é? Isto é uma brincadeira. E agora que estamos neste mundo, temos que nos aguentar com ele. De maneira que, eu não sei se ainda estão todos aí, se conseguem aguentar assim esta minha espécie de velocidade, mas eu tenho que ir a uma certa velocidade porque estas matérias são complexas. E diz-nos o Dólar, porque o Dólar está a fazer a história da escola de Ljubljana, mas fazendo a história da escola de Ljubljana, por isso é que eu aproveitei este vídeo, vi que ele era importante para nós, faz a história do próprio Zizek, porque o Zizek é o produto mais conhecido no mundo inteiro da escola de Ljubljana, não é? É por isso que nós em Ljubljana éramos vistos como perigosos pelos marxistas do poder, porque na escola de Frankfurt, é claro, a alienação é algo que pode ser superado, enquanto que em Lacan a alienação é a base da subjetividade, ou seja, o que é que significa alienação? Alieno, isto é, um outro, eu sou um outro, não é? Aliás, já Rimbaud, o poeta Rimbaud, tinha dito je est un autre. Não sei se vocês sabem francês, mas se fôssemos dizer eu sou um outro em francês, diríamos je suis un autre. Mas o Rimbaud, para acentuar o caráter estranho dessa outridade, dessa relativa total disjunção entre eu próprio, entre cada um de nós e ele próprio, ele utiliza a terceira pessoa do singular. Je, eu, ele é, un autre, um outro, não é? Portanto, a alienação é a base da subjetividade. Se nós não tivéssemos alienados, se não conseguíssemos entrar em relação com o mundo, não é? Nós caíamos numa incapacidade e certamente que cairíamos numa muito provável autodestruição, não é? Porque temos que compreender que só se é sujeito por causa da alienação. Eu só sou sujeito porque consigo falar português, consigo articular algumas ideias que eu suponho serem relativamente úteis e interessantes para os outros e, sobretudo, do dia a dia, consigo me entender com as outras pessoas. Se eu fosse, por exemplo, um psicótico, tinha de vez em quando problemas muito graves porque entrava numa situação de completa colocação do meu inconsciente à vista. Isto é, não tinha forma de lidar com o meu inconsciente. O meu inconsciente é que lidava comigo. De maneira que o que é que acontece? Quer dizer, não tinha qualquer parâmetro para poder entrar dentro do senso comum. Ora, o senso comum é muito importante, não é? Nós podemos criticá-lo do ponto de vista filosófico. Nós podemos ter uma visão que não é a visão do senso comum em termos teóricos e em termos da complexidade do nosso pensamento, do nosso espírito. Mas nós não podemos agora colocar o senso comum no lixo,
O senso comum é aquilo que permite a existência da sociedade, a existência da comunidade, não é? Portanto, nós, eh, eh, para eles, eu volto a referir que é o Malandola que está a falar, eu apenas tento, depois sobre o que ele diz, dizer alguma coisa. Ele diz: nós víamos a alienação como uma espécie de possibilidade condicional, em vez de um obstáculo que é preciso superar para ser humano. Ou seja, eles caíram inevitavelmente neste cinismo em que todos nós caímos, que é quando falamos com uma pessoa, por exemplo, imaginem uma pessoa pouco escolarizada, não é? Com todo o respeito, mas uma pessoa do povo que não teve possibilidade de se não tirar a quarta classe. É evidente que nós não vamos começar a filosofar com uma pessoa dessas, não é? Mas também não vamos considerar a pessoa inferior a nós por efetivamente não ter a escolaridade que nós temos, visto que as pessoas têm todas uma experiência humana única e cada ser humano é um ser humano único. E precisamente precisamos de lhe dar valor. É isso que a antropologia, por exemplo, tem de muito importante. E a psicanálise. Só que a psicanálise é um bocado cara, é o problema. E tanto as pessoas mais pobres não podem aceder normalmente ao tratamento que não é propriamente um tratamento no sentido como se pode tratar uma pessoa num estado psicótico, num estado esquizofrénico, ou noutra coisa qualquer, mas é um tratamento no sentido de que a própria pessoa é que se trata a si mesma na psicanálise, não é? Isso é muito interessante, mas dava-nos pano para mangas. Claro que as coisas ficam mais complicadas no momento em que começamos a expandir um pouco as questões, porque Lacan não fala simplesmente de alienação, ele fala mesmo de separação. E a questão de separação traz então a questão do objeto, o objeto A, que o Lacan dizia: a minha grande invenção foi o objeto A. Mas que raio de coisa é esta do objeto A? O objeto A é aquilo que simboliza, de certo modo, ao nível, digamos assim, do dia a dia, do comum da nossa vida, aquilo que em que emperra a vida, em que a vida bate em qualquer coisa que é do domínio do real, ou seja, que é do domínio do não simbolizável, e ao mesmo tempo nos desperta um desejo enorme de o atingir. Portanto, é mais uma vez um objeto que tem uma dupla faceta, é hegeliano. Ou seja, o objeto A, com um A pequeno, é aquilo em que caiu o grande outro. O que é o grande outro? Grand autre, em francês. O grande outro é qualquer entidade em que nós depositamos uma confiança absoluta. Um cristão, uma pessoa que seja um crente no cristianismo, para ele o grande outro é Deus, não é? Uma pessoa que seja um crente no islamismo, para ele o grande outro é Allah, etc. Mas o grande outro pode ser o nosso pai, quando nós somos novos, ou pode ser a nossa mãe, ou pode ser a universidade. Quer dizer, nós podemos transpor para qualquer realidade que consideramos muito superior a nós e que, de certo modo, nos submetemos a ela, porque consideramos que ela é a orientadora do nosso procedimento e do nosso viver, podemos chamar o grande outro. Quando começamos a perceber que esse grande outro, no fundo, é uma construção nossa, é uma necessidade que temos de um teto, de um pai, mesmo quando já perdemos o nosso pai, como é o meu caso, então nós começamos a perceber que há qualquer coisa que, apesar de tudo, nos faz viver. E essa coisa é uma queda, é um fragmento, é quase que um excremento, é uma realidade excremental que é o pequeno objeto A. Mas o diacho do pequeno objeto A tem uma importância fundamental na nossa vida, porque é o objeto de causa do desejo. Quer dizer, se nós não tivermos, não formos movidos por uma circunstância em que voltarei a isso, está lá sempre o objeto A como objeto de causa de desejo. O objeto A não é o objeto do desejo. Eu posso desejar comprar um computador novo, ou comprar um livro novo, ou comprar um fato novo, ou outra coisa qualquer. Isso são objetos de desejo e isso é perfeitamente, digamos, atingível. O que se passa com o objeto pequeno a é que ele é o objeto causa do desejo, ou seja, é o objeto que, de certo modo, reúne todos os possíveis objetos nos quais o desejo se manifesta. Portanto, esse objeto A é a invenção teórica de Lacan e de que ele
pensava que nunca se podia retirar da filosofia a ideia do objeto pequeno a. A questão que se colocou então no início, no desenvolvimento da escola de Ljubljana, é se a questão do objeto, o objeto desse absoluto, a personificação da negatividade. Reparem, o objeto A é a personificação da negatividade hegeliana, porque o objeto A não é nada, não é? Mas nós vamos atrás desse nada. O ser humano é, às vezes diz, aliás, o Lacan dizia, o ser humano é maluco. Nós somos todos doidos. Só que, enfim, quando conseguimos ser normais, significa que somos um conjunto de pessoas doidas que é doida da mesma maneira. Portanto, entendeu-se entendeu-se toda numa mesma maneira de ser doida. Isso é o senso comum, não é? Mas, de facto, nós não somos muito lá bons da cabeça, porque, reparem, que realidade é esta da vida humana? Ou somos crentes de que temos uma outra vida à nossa espera no além, se formos islamistas, se formos muçulmanos, queremos que vamos para o paraíso, onde está cheio de maravilhas, etc. Se formos enfim, cristãos, vamos pensar que vamos para o céu, que o céu está cheio de maravilhas, que andamos lá a voar de um lado para o outro. Não sei bem o que é que se pode pensar sobre isso, porque já acreditei nisso quando era pequenito, mas depois já deixei de acreditar, mas pronto, tenho todo o respeito pelas pessoas que têm essas crenças. A verdade é que isso para nós é um grande outro. Para cada pessoa tem o seu grande outro. Por exemplo, eu posso ter o objetivo como grande outro de ser um indivíduo que compreendo e que consigo expor a obra do Zizek. Portanto, de certo modo, a obra do Zizek, já são 50 e tal livros, e está sempre a anunciar novos, e a obra da Escola de Ljubljana no seu conjunto, podem-se oferecer ao meu desejo como uma espécie de grande outro, digamos assim, ou de objeto A, que eu quero, que motiva o meu trabalho. Onde estão os limites de Hegel? Se esse é o limite de Hegel, o que é que ele realmente não conseguiu pensar? Porque Hegel não conseguiu pensar o objeto pequeno a. Isso não. Isso é uma realidade que necessitava da descoberta do inconsciente por Freud. Ora, não é possível descobrir as coisas um século antes, não é? Portanto, Hegel viveu no início do século XIX. Não é? Infelizmente, até morreu com cerca de 60 anos, salvo erro, devido a uma epidemia de cólera. Foi grave porque ele estava a fazer a revisão, inclusive, para uma nova edição da Fenomenologia do Espírito e estava sempre permanentemente a trabalhar. Era um autor absolutamente fabuloso, trabalhador. Mas, quer dizer, esta questão do que é realmente este objeto A, no fim de contas, que é o objeto por definição da psicanálise, porque costuma-se dizer, todas as ciências têm o seu objeto, mas a psicanálise não é bem uma ciência. Pois não. Também não é uma arte, é uma forma de procedimento e de conhecimento do outro e de nós próprios. Mas todas as ciências têm um objeto, então qual seria o objeto da psicanálise? Bem, é o objeto A. Pronto. E com isso satisfazemos aqueles que querem um objeto para tudo. Mas, de facto, diz-nos aqui o Dólar que eu e Slavoj escrevemos, eles são muito amigos, escrevemos alguns livros juntos e, na verdade, um livro que escrevemos em 1985, reparem, 4 anos antes do Zizek se tornar famoso, não é? Escreveram este livro, infelizmente, em esloveno e não traduziram, chamado Hegel and the Object. Isto é a tradução inglesa, mas não há nenhuma tradução publicada com esse nome, visto que está em esloveno. Eles fizeram muito trabalho. É preciso ver que entre 1969, mais ou menos, e 1989, portanto, durante 20 anos, a escola de Ljubljana trabalhou em esloveno. De maneira que nós ficámos sem essa parte que eles não querem publicar porque achavam-na embrionária. Mas já lá metiam muito Lacan. Eles estavam desejosos de o conhecer. Por acaso, acho que o Zizek nunca chegou a conhecer o Lacan. Já, por exemplo, o caso do Lalan Dolar veio no ano em que o Lacan eh, diluiu ou dissolveu a escola lacaniana de Paris, a escola psicanalítica de Paris, e depois faleceu em 1981, salvo erro. E realmente
ouviu ainda o último seminário de Lacan, portanto, o Dolar. O Zizek já não, só assistiu aos seminários do seu herdeiro, digamos, espiritual, por assim dizer, que é o Jacques Alamilère. Em relação ao Slavoj, desde que o conheci em 1970, vejam há quantos anos, há cerca de 50 anos, ele está continuamente a escrever o mesmo livro, foi o que eu disse há bocado. De alguma forma, cada um desses livros é uma continuação do anterior, quer dizer, a continuação do mesmo texto. E de vez em quando ele corta e depois publica um livro. Mas é o mesmo livro que continua assim indefinidamente. É claro que isto podia ser lido como uma crítica, e até uma crítica um bocado aborrecida em relação a um grande amigo. Mas não é uma crítica nesse sentido maldoso. É uma brincadeira. É porque cada livro que o Zizek escreve, e eu sei porque já li muitos, e não quer dizer com isso que não continuo a lê-los, porque estou sempre a aprender, como o Zizek está sempre a reescrever, eu estou sempre a ler o que ele escreveu e reescreveu, e em cada livro que eu estou a ler, e estou longe de ter lido tudo o que ele escreveu, eu estou sempre a aprender coisas novas, mesmo naquilo que já tenho tudo sublinhado e tudo lido. Às vezes até encontro sublinhados que eu digo, olha, hoje já não fazia este sublinhado aqui, que eu dou muita importância aos sublinhados dos livros. Sem sublinhar não consigo ler, mesmo a tinta. Quer dizer, o Zizek está sempre a evoluir. Agora, ultimamente, ele anda muito virado para a mecânica quântica. Mas não é só agora, ele já há muitos anos que se interessa pela ciência. Portanto, é um autor que se abalança até. Não é? O Lacan abalançou-se à matemática, e não foi brincadeira. Tratou e trabalhou com os grandes matemáticos do seu tempo, não é? Não é brincadeira. Agora, o Zizek quer dizer, está em relação com uma quantidade de autores eh, eh, relacionados com a questão da física quântica, que é uma conjunto de teorias muito complexas, para mim completamente quase chinês, mas que, de facto, são muito interessantes do ponto de vista da própria psicanálise e da filosofia que a psicanálise implica. Ele diz aqui que o Dolar, eu diria apenas em relação ao sublime objeto de ideologia que apareceu em inglês em 89 e sempre apareceu ser como um cometa estranho vindo do espaço sideral. Ele era já alguém, ele, Slavoj, já alguém completamente formado e apresentou este livro muito magistral em 89. Eu diria apenas que este livro foi precedido, como eu disse há pouco, por 20 anos de trabalho, de 69 a 89. Foi um trabalho em grupo feito em Ljubljana. Então ele condensou e resumiu muitas coisas que foram publicadas em esloveno nos 20 anos que antecederam 89. Relativamente à outra pergunta que me fez, é que o Cadel Last, a determinada altura, faz uma pergunta ao Dolar sobre a questão da repetição, que é um tema muito deleuziano, não é? E nós sabemos, por Deleuze e por outros autores, e por pensamento sobre isso, que, como diz aqui o Dolar, a repetição é a nossa melhor chance de produzir novidade. É repetindo que nós produzimos novidade. Repetir, lá está, é o que faz o Zizek, permanentemente a repetir o mesmo livro. Mas essa repetição é sempre novidade, porque quando ele vai a escrever o mesmo, eis que lhe sai o diferente. E é aí que está a novidade da obra do Zizek, que é uma obra viva, é uma obra de um autor vivo. Apesar de ser muito doente, é uma pessoa muito doente, com muitos tiques, que tem grandes problemas na vista, tem grandes problemas de respiração, não sei que doença ele tem, não tenho essa intimidade com ele, mas de qualquer modo é um autor que muitas vezes é ridicularizado por uma série de idiotas, porque precisamente tem esses tiques, mas é um autor excepcional. Há um elemento que nós temos que abordar mais cedo ou mais tarde e com um bocadinho de superficialidade, porque o nobo romiano, como sabem, é um símbolo que fazia parte de um brasão de uma família renascentista italiana e eram constituídos por 3 anéis ligados entre si. Se um se tirar, os outros também se desfazem. Portanto, mais tarde, Lacan ainda complexificou isto muito. Portanto, isto é uma formulação muito elementar. E esses 3 anéis são os anéis das 3 instâncias que ele considera, que é a instância do simbólico,
a instância do real e a instância do imaginário. O imaginário é aquela instância que, às vezes, cronologicamente, nós ligamos à questão do estádio do espelho, quando a criança se vê pela primeira vez ao espelho, começa um processo de identificação com a sua imagem, mas é uma identificação sempre, digamos, um pouco fantasmática, porque a imagem que o espelho devolve nunca é a nossa imagem real, é sempre uma imagem invertida lateralmente. Por outro lado, a criança não tem ainda capacidade de pensar na sua própria imagem, nem sequer tem a ideia do eu ou de quem é, mas começa ali a intuir relativamente qualquer coisa sobre a sua identidade, que, como já vimos, é um conceito muito, muito complexo. O simbólico. O simbólico é aquilo em que nós entramos quando começamos a falar, quando começamos a compreender as relações parentais, por exemplo, nas famílias tradicionais, hoje um bocado em dissolução, mas enfim, há muitas, em que existe um pai, uma mãe, e normalmente a primeira relação que um bebé tem é com a sua progenitora, não é? Todos nós nascemos do ventre de uma mãe. E essas relações tendem a ser, muitas vezes, por parte da criança, relações de exclusividade. A criança passa por uma fase, a determinada altura, quando começa a distanciar-se do seio e a compreender-se como uma forma física que ainda está desarticulada, mas que de qualquer modo é diferente daquela que a segura ou que a ampara ou que lhe fornece tudo aquilo que ela necessita, porque a criança, quando nasce, é uma característica do ser humano, não é? Que diferencia das outras espécies, não tem capacidade alguma para sobreviver, não é? Um bebé abandonado é um bebé morto. Portanto, a criança tende a identificar-se primordialmente com a mãe, mas a mãe também tende a identificar-se primordialmente com o próprio bebê. Por isso é que muitas mulheres gostam de ter crianças, gostam de ter um filho ou uma filha, ou vários filhos ou várias filhas, porque de certo modo é uma compensação que a mulher tem para uma situação que, lamentavelmente para ela, se encontra inscrita na própria história da humanidade, é que a mulher, sendo um ser absolutamente extraordinário, porque é o ser produtor de novos seres humanos, quer dizer, é o elemento que dá a continuidade à vida, não é? É, apesar de tudo, um elemento que sofre, tem os problemas todos que nós sabemos que as mulheres têm a partir da adolescência, tem muitas vezes uma inclusão numa sociedade que não é igualitária de maneira nenhuma entre homens e mulheres, mas pelo contrário, explora a mulher, diminui a mulher. O homem muitas vezes é um indivíduo com mais força, com mais capacidade, e antigamente, antes das máquinas, antes do trabalho mecanizado, antes do trabalho tecnológico, o trabalho braçal era muito valorizado, portanto a mulher ganhava menos, ainda hoje ganham menos, muitas vezes do que os próprios homens. Só hoje as mulheres começam a atingir, digamos, uma primazia. Mas a mulher compensa isso. E, sobretudo, uma coisa que as crianças notam muito nos pais é que as crianças imaginam que a mãe tem um pénis como o pai também tem, não é? Nomeadamente o rapaz. O rapaz, quando nós somos miúdos, o rapazito vê perfeitamente o seu pénis quando urina, não é? Não tem capacidade de ereção, nem aquela zona está aerogeneizada. É um pénis perfeitamente murcho e que apenas é utilizado como órgão de micção. Mas ele será mais tarde o órgão da inseminação, não é? É uma coisa que o Hegel fala, é muito interessante, porque digamos que um mesmo órgão serve para duas finalidades absolutamente opostas. Uma serve para, enfim, despejar do organismo humano, da bexiga, tudo aquilo que é nocivo ao corpo humano do ponto de vista do líquido, mas ao mesmo tempo serve para, pelo mesmo canal por onde sai esse líquido, serve para, digamos, comunicar ao óvulo o elemento que o vai fertilizar e que vai permitir o nascimento de um bebê. De maneira que a mulher compensa um pouco aquilo que ela às vezes pode sentir
como inferioridade, e muitas vezes as mulheres na história foram inferiorizadas. As mulheres não têm de maneira nenhuma característica genérica de inferiores ou de superiores, nem o homem, isso é um absurdo, mas compensa com o facto de ter um filho. O filho é como que, diz tradicionalmente na psicanálise, mas isso está hoje em dia muito posto em causa, como que o pénis simbólico da mulher, não é? Ora bem, ter ou não ter pénis, isso não tem importância nenhuma. No tempo de Freud, o pénis era ainda qualquer coisa relacionável com a questão da castração simbólica, com alguma coisa relacionada com a questão da diferenciação sexual, etc., com o complexo de Édipo, isto é, com o facto do indivíduo passar por vários estádios na sua vida, em que começa, como eu estava há bocado a dizer, por se ligar primeiramente à mãe, depois, pouco a pouco, começa a descolar da mãe e começa a perceber, espera, a mãe tem interesse por um outro indivíduo. Então eu tenho que arranjar maneira de ser esse outro indivíduo. Esse outro indivíduo, digamos, é o indivíduo fálico, é o pai. Então eu tenho que ser o falo para a mãe. Eu tenho que agradar à mãe. Então a criança começa a fazer esforços no sentido de corresponder aos desejos da mãe. Por exemplo, a fazer as suas necessidades num bacio e levá-lo à mãe triunfalmente, como dizendo, olha, estás a ver, eu já sei fazer as minhas necessidades neste bacio, já não faço para as fraldas, já não te dou esse trabalho, já sou um menino grande, já sou aqui quase que um homenzinho e tal. Mas a criança, ao mesmo tempo, se for do sexo masculino neste caso, apercebe-se de que não consegue substituir o pai, não é? A mãe muitas vezes abandona no sentido de estar ausente. Não quer dizer que a criança fique ao abandono e vai ter com o pai, ou vai ter a sua vida profissional, como é evidente. De maneira que a criança começa também, pouco a pouco, a pensar, espera, eu não preciso de me identificar com a mãe, porque a mãe é outra coisa, a mãe é uma realidade importante na minha vida, mas eu preciso de me identificar é com aquele que ela mais gosta, com aquele que tem o pênis, porque o que a mãe gosta é do falo, não é? O falo não é bem o pênis, o falo é um elemento, digamos assim, simbólico, puramente simbólico, que simboliza um pouco a autoridade, que simboliza um pouco a lei, que simboliza um pouco aquele que vem para pôr água na fervura, digamos assim, do desejo incontrolável, digamos, que existe entre a mãe e o filho e a mãe, ou a filha e a mãe, não é? Quer dizer, qualquer mãe, se o for com gosto, tem um amor inveterado pelo seu filho ou sua filha. E esse amor é insubstituível por qualquer outro tipo de amor. Ora bem, a criança começa por se identificar com a mãe, mas a determinada altura começa a perceber, espera, eu tenho que me identificar é com o meu pai, porque o meu pai é aquilo que a minha mãe mais procura. Eu tenho que competir com ele. Mas depois chega a um ponto em que até pode ver o pênis do pai, não é? E dizer, epá, o meu pênis em relação ao meu pai não presta para nada. Eu não consigo, de maneira nenhuma, isto é uma brincadeira, não é? Não consigo, de maneira nenhuma, competir com o meu pai. Quer dizer, o meu pai é um homem feito, é um homem que tem a sua vida profissional, que tem a sua vida no exterior, eu não saio de casa, eu sou ainda um menino, eu estou aqui assim posto num berçário ou num jardim de infância, numa coisa qualquer, e portanto a criança assume progressivamente a necessidade de se incluir no simbólico, ou seja, de que precisa de aprender, precisa de ir para a escola, precisa de ir para a sociedade através da socialização com meninos e meninas da sua idade e reduz-se, digamos, à sua expressão mais simples. Então isso é a entrada no simbólico. A entrada no simbólico, com a entrada na escola, está evidentemente ligada à incorporação da linguagem, à possibilidade de manipular e de usar a linguagem com propriedade, à possibilidade de saber escrever, ler e contar, como era a base do que se dizia antes, que era o ensino básico da escola primária, não é? Para poder viver na sociedade e ser autónomo. O real é uma outra questão muito complexa, porque nem é do domínio do imaginário, nem é do domínio do simbólico, mas o imaginário e o simbólico sozinhos não se conseguiam articular, porque o ser humano não é apenas um ser que vive de imagens ou que vive num mundo imagético, rodeado de imagens, nem é apenas um ser que é capaz de projetar nessas imagens um conjunto de símbolos ou de noções estruturantes da sua vida. Precisa de ter uma espécie de
canto escuro, de obscuridade. É como aquela pessoa que diz que quando acendemos uma lâmpada é que vemos à volta a escuridão, não é? Quando acendemos uma vela é que vemos à volta a escuridão. Essa escuridão é tão constitutiva de um determinado espaço como é a própria vela. Digamos que a vela será o simbólico. E aquilo que há à volta é escuridão, que nós não conseguimos chegar lá, não conseguimos simbolizar, é o real. O real é aquilo que procuram e buscam os poetas, os músicos, os autores de obras de arte, que procuram todas as pessoas que tentam ir para lá da simples vida vegetativa a que a maior parte dos seres humanos estão condenados por falta de meios sociais de constituição da sua verdadeira humanidade. Porque o ser humano é um ser que se exprime muito mais no simbólico e no real do que simplesmente numa vida puramente de sobrevivência material. Portanto, o real representa uma realidade indescritível, uma realidade não simbólica, mas esse elemento é fundamental para unir os outros dois. E no meio, o que é que lá está? Lá está o azinho, lá está o pequeno objeto A, lá está o resto, aquilo que restou, não é, do grande outro, quando o grande outro desapareceu, e esse grande outro, ao desaparecer, deixou um resíduo. Esse resíduo é constitutivo da própria. Eu vejo que agora nos estamos a aproximar desesperadamente do fim da nossa sessão de hoje. Mas esse resíduo é constitutivo da própria realidade humana, porque é, digamos, o motor, não é? Que sendo, no fundo, inexistente, não é? É um elemento que surdamente nos faz viver. Não é? O objeto A é aquele que, digamos assim, se contrapõe, num certo sentido, de uma forma muito embrionária e muito esquemática de dizer isto, há aquela tendência que o corpo tem muitas vezes para cair no chão, para se deitar, para dormir, para já não mais acordar, nomeadamente na pessoa que sofre de depressão, não é? O objeto A é o objeto de causa do desejo, é aquilo que nos leva a querer viver, a querer continuar a viver, a querer sobreviver. Sem esse objeto A, nós não temos vontade nenhuma, não temos espírito nenhum, não temos gosto nenhum, não gozamos nada. E como vocês sabem, o ser humano é um ser do gozo, é um ser que procura gozar. Gozar não é apenas no sentido desmedido, que muitas vezes é atribuído à palavra gozo, que o é também, mas é no sentido mais geral de satisfazer desejos, só que cada desejo satisfeito cria logo mais uma outra quantidade de desejos. Não é, é nisso que se baseia o capitalismo e a sociedade de consumo, não é? É que nós, quando conseguimos fazer uma compra de algo que gostamos muito, vamos logo à procura de outra. Não é? Gostamos muito de uma camisola, é muito bonita, mas é castanha. Também queremos uma azul, e por aí fora. Portanto, temos estas três entidades, o simbólico, o imaginário e o real. E eu, como vos vou enviar este PowerPoint, de certo modo, poderão já ir lendo os outros slides, que eu agora já não vou, de maneira nenhuma, comentar. Vou apenas pôr aqui no ecrã para eles figurarem no vídeo. Acham bem? Parece-me que é talvez boa metodologia. Portanto, temos este aqui. É uma questão depois, quando virem o vídeo, pararem aqui e lerem, não é? Temos o seguinte, que é também o nó borromiano, é sobre o nó borromiano. Depois eu fazia aqui uma digressão por uma outra topologia totalmente diferente da do nó borromiano, que é a topologia que antecedeu esta revolução que provocou na psicanálise o Lacan, é a topologia do Freud. Ou seja, como sabem, o Freud fez as suas tópicas, primeira e segunda tópica, e tem aqui assim, então, esta espécie de estratigrafia, o id, não é? O ego e o superego. E à direita tem uma pequena explicação da articulação deles, principalmente do ego e do id. Eu não vou desenvolver porque senão ultrapassamos, já só temos 5 minutos. Portanto, o que eu vou fazer é continuar a mostrar
os slides. Eu depois ia entrar num outro campo, que é o campo da ideologia. E há uma obra muito interessante, que está gratuita na internet, se tiverem interesse eu posso lhes enviar, que é esta, Um Mapa da Ideologia. E o prefácio, ou a introdução, é um trabalho de umas 30 e tal ou 40 páginas, fabuloso, do Slavoj Zizek. Eu quando li isso, já há bastantes anos, agora voltei a ler, gostei imenso. Está em tradução brasileira, mas eu também tenho, salvo erro, tenho isso em inglês. Só que às vezes compro os livros em e-book ou em Kindle e tal, e já nem sei onde é que isso anda, porque tenho aí uma tablet que tem centenas de livros lá metidos dentro, como todos nós, não é? Acontece-nos isso. Portanto, eu vou passar agora, então, temos aqui assim uma crítica interessante ao conceito de ideologia. Temos o conceito de ideologia do Jürgen Habermas, que é a tal escola de Frankfurt, a escola da crítica, da análise crítica do discurso, não é? E que se contrapõe perfeitamente ao Zizek. O Zizek considera que o Habermas, com a sua ideia de uma espécie de capacidade de comunicabilidade humana sem defeito, em que todos os seres humanos conseguiriam limpidamente comunicar uns com os outros, é um verdadeiro idealista. Temos depois aqui uma série de ideias muito interessantes vindas do Althusser, de um livro que foi muito lido após o 25 de Abril. Era o livro que estava em todas as mesas de cabeceira, penso eu, que é do Louis Althusser, Ideologia e Aparelhos Ideológicos do Estado. Mas há várias edições e vocês até o encontram na internet, pelo menos em edição brasileira. Esta é a edição da editorial Presença, mas nessa altura tinha uma pequena coleção com livros todos da mesma cor. Está aqui a figura do Althusser e está aqui assim o conjunto de ideias que o Althusser considerava serem os aparelhos ideológicos do Estado. Conclusão: se as pessoas tiverem interesse, podem ler isto, podem ler este PowerPoint, não é? Se tiverem pachorra, e depois na próxima sessão já podemos utilizar este. Eu tenho sempre medo que me falte coisas ou bases para falar, então ponho muitos diapositivos, mas pelos vistos pus demais. De qualquer maneira, eu estou a pôr um agora, aqui, não é? Temos aqui agora o Capital do Karl Marx e um outro problema extremamente interessante, que é o problema do fetichismo da mercadoria, porque anda agora aí uma série de pessoas, nomeadamente arqueólogos, que têm a ideia de os novos materialismos. E eu fico assim um bocado perplexo, não é? Porque realmente, como diz o Marx, no capitalismo os objetos, os sujeitos objetificam-se, não é? Transformam-se em objetos. E os objetos humanizam-se. Mas eu explico depois porque é que isso acontece e porque é que isso é o oposto dessa ficção absolutamente idealista que se chama os novos materialismos. Não há coisa mais absurda do que essa teorização, mas de qualquer maneira as pessoas que a defendem não são nenhuns idiotas, não é? Só que, enfim, evidentemente nem toda a gente pode, digamos assim, compreender as coisas da mesma maneira, e ainda bem que somos diferentes e que há perspectivas diferentes de pessoas a defender coisas diferentes. Acho que vamos ficar por aqui, falta-nos um minuto. Eu agradeço a vossa atenção. Para mim é um prazer poder dizer estas coisas. Houve uma outra asneira que eu poderei ter dito no decorrer da minha exposição. Eu peço desculpa desses defeitos e desejo-vos uma muito boa noite e vou parar a gravação. Espero eu conseguir saber pará-la aqui. Talvez a minha mulher me queira ajudar, não sei. Está aqui um botãozinho. Tocando ali, para ou não para? Não paras. Então tenho que ir aonde? Vou sair daqui. Ah, cá está. Já vejo as pessoas de novo, milagre. E agora vou, espero não ter sido muito maçador, vou aqui parar. Como é que isto se faz? Espera aí. Tata, gravação e transcrição. A gravação, acho que é para aqui. Mas já há aqui um sítio que é sair. Se eu sair, não é?
Parar a gravação. Saber parar a gravação. Parou? Ou continua? Não. Não. Então, espera aí. Deixa-me cá carregar aqui neste. Iniciadas. Estado de encriptação, não. Sair. Deve haver um sítio onde é que Mais. gravar. Gravar aqui. Clica aqui. Gravar e transcrever. Ah, parar a gravação. As mulheres são sempre mais inteligentes que os homens. Parar a gravação. Parar.